Olá, queridos e queridas! Tudo bem? Meu nome é Everton, seja bem-vindo a este canal. Eu espero que você hoje faça um dia muitíssimo feliz. E olha, aconteceu um lance comigo aqui que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu, como muitos de vocês já sabem, tenho uma filhinha, 3 anos, e ela está naquela fase das perguntas. Sim, aquela fase que muitos pais se queixam que a criança fica chata porque está reclamando, está perguntando o tempo todo. Por que isso? Por que aquilo? E aí eu procuro não tolir essa fase dela, eu procuro explorar o máximo possível, porque segundo o que eu aprendi, esse é um dos momentos de maior aprendizado na fase da infância. É um momento em que se aguça várias habilidades na criança, na formação da criança, que vai refletir lá na frente, né? Essa curiosidade, a gente tem que sim que mantê-la viva no ser humano. Então, é um papel fundamental dos pais permitir que a criança continue, não só nessa fase, mas nas próximas fases, sempre se questionando, sempre fazendo perguntas. Às vezes, perguntar, aliás, quase sempre, perguntar é até melhor do que encontrar a resposta. E aí, o que aconteceu? Tem uns 3 dias aproximadamente, eu acredito, que ela me fez uma pergunta intrigante, que eu buguei. Eu dei uma resposta na hora para não deixar ela no vácuo. Como eu disse, eu me preocupo em dar as respostas. Só que é óbvio, nós não temos todas as respostas. Não é minha pretensão dar todas as respostas. Mas eu tento colaborar com o que eu posso. E aí, olha a pergunta dela. Ela se incomoda muito porque ela gosta de passear, gosta de ir ao shopping, gosta de fazer os passeios, ir à praia. E a gente costuma dizer, ô Sofia, não vai dar hoje, não vai dar nesse momento, não vai dar agora, porque a gente tem alguns protocolos, tem a gripe. A gente está passando pelo período da Covid. E aí, ela foi e fez a seguinte pergunta para mim. Papai, por que Jesus não acaba com essa gripe? Cara, eu dei uma resposta, eu vou já falar qual foi essa resposta, mas eu dei uma resposta ali meio que simplificada e depois eu fiquei refletindo muito, porque essa pergunta, ela tem uma profundidade que é muita coisa envolvida para você dar uma resposta tão simples. E aí eu fui pesquisar, lógico. E aí nessa pesquisa eu quero deixar aqui registrado que vai servir para mim, vai servir para alguém aqui que está assistindo esse vídeo. E eu lembrei do Evangelho de João, quando, não sei se você lembra, você deve recordar dessa passagem bíblica, que Jesus está ali com seus discípulos, eles enxergam alguém cego, e aí os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou ali? Foi ele ou foi os seus pais? Aí Jesus Cristo vai e fala, nenhum e nem outro. Aquilo ali aconteceu para que nele fosse manifesto a vontade de Deus. Eu não sei exatamente o texto literalmente, mas a ideia, a essência foi essa. Para que nele fosse manifesto a glória de Deus. Ou seja, Jesus foi lá e fez ele enxergar. Então, essa é a parte da Bíblia, que já é suficiente. Mas aí eu continuei aprofundando, tentando compreender, porque na minha mente foi, cara, deve ter mais coisas envolvidas, deve ter mais coisas que a filosofia, por exemplo, pode nos trazer. E aí eu lembrei da dualidade, da filosofia clássica, né? Eu já até comentei aqui da dualidade do universo. Tudo é dual. Então, é através por intermédio da doença, que a gente valoriza, por exemplo, a nossa saúde, né? Então, assim, a questão da percepção da luz é porque existe a escuridão, certo? Então é nesse sentido a questão da dualidade. Então, se isso serve de algum tipo de consolo para você, eu sei, mais uma vez, eu tenho que registrar aqui, eu não quero ser insensível com você que perdeu seu pai, seu parente, seu ente querido. Mas olha, algum propósito por trás disso deve ter. E se Deus permitiu, eu sempre coloco aqui a minha identidade como cristão, então por isso eu falo
citando a Bíblia, citando as nossas raízes da cultura ocidental, a filosofia grega, a religião judaico-cristã, né, e o direito romano. Isso faz parte da nossa raiz cultural. Então, por isso, eu como cristão que sou, como descendente de todo esse tripé que eu falei, essa é a nossa visão de mundo. Então, por isso que eu citei a Bíblia em uma parte da filosofia no tocante à questão da dualidade. Então, algum propósito essa doença tem, e cabe a nós meditar e refletir o que ela vai deixar de legado, que vai fazer com que nós comecemos a agir de maneira diferente, nós comecemos a olhar para o nosso próximo de uma maneira diferente, a tratar os nossos familiares, os nossos entes de maneira diferente. Algum propósito essa doença tem, essa pandemia, ela tem que, quando sair, nos tornar seres humanos melhores. Então, assim, foi uma pergunta muito instigante e eu espero que com as reflexões que essa pergunta tão profunda trouxe para mim, sirva também para você. O que eu disse para ela? Agora eu vou chegar ao ponto. Falei, Sofia, o Papai do Céu vai atender cada um individualmente que pedir, Senhor, livra-me da gripe, Ele vai salvar. Se você fizer isso com fé, você pedir com fé a Deus, acreditando que Ele tem esse poder, Ele vai fazer isso por você. Então, cada um individualmente, peça a Deus, Senhor, livra-me dessa gripe, que ela me mantenha vivo, me mantenha saudável. Se você fizer isso com fé, essa gripe vai passar, tranquilo, ok? Então, foi a resposta que eu tinha para dar para ela. Eu espero que sirva de reflexão para você. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.